No mercado com tanta, mas tanta coisa sendo lançada ao tempo todo, o título de um projeto é tipo o primeiro aperto de mão com o público. É aquela primeira impressão, sabe? A faísca que vai acender a curiosidade ou que vai simplesmente passar batido. E aí a gente para pensar em todo o trabalho que dá. São semanas, às vezes meses. Cada personagem é pensado, cada diálogo é afinado, mundos inteiros são criados do zero. É uma energia criativa absurda que vai para cada página do roteiro. E então, depois de toda essa ralação, o nome do projeto é decidido na correria. Pois é, isso é um erro estratégico gigante que pode jogar por água abaixo todo aquele esforço. Um bom título não é um detalhe, gente, é uma ferramenta fundamental. Ok, então como a gente resolve isso? Para criar um título que funcione, primeiro a gente precisa entender o que ele precisa fazer. Existem 3 funções que são, assim, cruciais que um nome poderoso tem que cumprir. Primeiro de tudo, identificar o gênero. Um nome como Invocação do Mal já grita terror, não tem erro. Segundo, criar curiosidade. O silêncio dos inocentes. Isso já planta uma pergunta na nossa cabeça na hora. E terceiro, claro, ser memorável. Títulos curtos fortes como o Tubarão simplesmente grudam na mente. E a boa notícia é que, para cumprir essas funções, não precisa ficar esperando um raio de inspiração cair na cabeça. Existem estratégias, caminhos criativos que dá para seguir para encontrar o nome perfeito. Olha só que interessante como isso se organiza. Dá para focar no personagem, como em John Wick, e criar uma marca pessoal forte. Ou então focar no mundo, tipo Jurassic Park, para vender a grandiosidade da história. Títulos de ação, como o Duro de Matar, já prometem adrenalina, enquanto os metafóricos, como Beleza Americana, convidam a uma reflexão mais profunda. E olha, essa preocupação não é de hoje, não. Os maiores roteiristas e teóricos da história do cinema dedicaram muito tempo pensando nisso, na arte de dar nome a uma obra. E o que eles pensavam nos dá uma base muito, muito sólida. O Blake Snyder, autor do famoso livro Save the Cat, era um baita defensor do que ele chamava de high concept. Para ele, o título ideal tinha que ter uma ironia, uma sugestão de conflito que fosse imediata e instigante. Ou seja, o título não é só um nome, né? É o primeiro pitch da sua história. Ele tem que comunicar o conceito central de um jeito rápido e poderoso, vendendo a ideia antes mesmo da pessoa ler a primeira linha. Agora, se a gente for para o Robert McKee, autor de Story, o foco dele era outro, a substância. Para McKee, o título precisa estar conectado de uma forma muito profunda com o tema central da história. Ele tem que carregar o sentimento da obra. A palavra-chave aqui é honestidade. O título é uma promessa. Não dá para prometer uma aventura cheia de explosão se a história é mais reflexiva, mais quieta. O nome tem que alinhar a expectativa do público com o que a obra realmente é. E para o Safdie, um dos pioneiros no ensino de roteiro, o título funcionava quase como uma bússola. Era um norte, um princípio que ajudava quem escreve a manter o foco, a garantir que cada cena estivesse servindo aquela ideia central que o nome já expressava. Bom, e trazendo essa conversa para os dias de hoje, o buraco é mais embaixo. Em plataformas digitais como o YouTube, o título precisa ser mais do que artístico. Ele precisa ser encontrável. SEO, taxa de cliques, tudo isso virou fator decisivo. Essa comparação aqui é perfeita, né? Ela mostra direitinho o dilema. Um título poético pode ser lindo, mas um título estratégico é o que vai atrair quem está procurando ativamente por aquele conteúdo. O ideal, muitas vezes, é achar um equilíbrio, usar um nome artístico na obra em si e um nome estratégico na embalagem digital. Então, beleza, como é que a gente coloca tudo isso em prática? Não dá para ficar sentado esperando a inspiração divina. É preciso ter um processo, um método organizado. Existe um caminho para chegar num grande título. Olha, o processo é bem simples, mas é muito eficaz. Começa com um brainstorming de palavra-chave. Depois, tenta umas combinações meio malucas. Brinca com frases que todo mundo conhece. E o mais importante, não deixa a falta de um nome travar a escrita. Usa um título provisório e bola pra frente. Afinal, só pra ter uma ideia, Star Wars quase se chamou Adventures of Luke Starkiller. Imagina! O feedback no final é a prova dos 9. Se as pessoas imaginam uma coisa totalmente diferente, é sinal de que o título não tá funcionando. É isso. O título não é a cereja do bolo. Ele é o convite pra festa. Ele tem o poder de abrir portas, ou de manter essas portas fechadas para sempre. É sério assim. No fim das contas, a pergunta que realmente importa é essa. O título é o mantra, é a identidade,
é a promessa do seu projeto. Qual vai ser a